Salve, paz e bem! Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sua companhia do outro lado, onde quer que você esteja. Nosso Papo de Padre já é uma realidade, muitos comentários, muitos incentivos e a gente agradece. E quero agradecer mais uma vez, de modo especial, o Eduardo Trigo, que projetou para nós esse espaço, e esses móveis são cedidos pela Líder Interiores. E são essas pessoas que nos ajudam a fazer esse programa chegar até você. E nós precisamos até mesmo de pessoas. Se você que é empresário, quer nos patrocinar, a gente coloca assim a logomarca, fala de você. Nosso objetivo é chegar a mais pessoas e nós precisamos da sua presença. Muito obrigado desde então, tá bom? E o nosso Papo de Padre continua. Como eu falei, os personagens vão alterando a partir do momento, das necessidades e assim por diante. Até mesmo é bom ouvir outras vozes, outros padres. E hoje nós temos aqui uma honra muito grande de recebê-lo, né? O nosso vigário-geral de nossa Arquidiocese de Vitória, reitor do seminário Nossa Senhora da Penha, Padre Jorge, bem-vindo. Olá, Padre Anderson, prazer muito grande estar aqui nesse programa, obrigado pelo convite, Padre Denilson, né, Padre Renato Paganini, que alegria estar aqui e poder dialogar, conversar um pouco, né, bater esse papo de padre. Ele falou com o padre, se for me chamar, vai cair a audiência, vai nada, pelo contrário, vai elevar. E já foi anunciado aqui, então, outro nosso convidado, Padre Renato Paganini, chanceler da Arquidiocese de Vitória, né? E também professor aqui no Instituto de História da Igreja. Bem-vindo, padre. Obrigado. A gente, de fato, trabalha com história. Vamos tentar fazer história aqui hoje, brincando contar história, né? E contar muita história. Vamos ver se vamos estar inspirados, né? E a nossa revelação, o homem poliglota, o homem que fala inglês, que está bombando nas redes sociais, todo mundo quer saber onde ele aprendeu tanto inglês. Padre Denilson. Tudo bem com você? Obrigado pela audiência. Mais uma vez, estamos aqui hoje para fazer esse programa e que ele possa ajudar no seu crescimento espiritual, cultural. Tá indo de quê? É penitência. Eu já ia dizer também nível de idiomas, mas isso é arriscado falar, que é ao vivo. É isso aí. Nosso Papo de Padre já conhece, vamos então já sortear. Nós temos temas que estão chegando, tá? Nós temos anteriores e temas que você pode enviar para nós. Os contatos estão aí embaixo aí, ó, o site, Facebook, Instagram, os nossos, né? A Denilson não tem, né? Ele não tem. Mas aqui são temas que vocês enviam para nós. Nada aqui foi nós aqui que elencamos. Vamos começar aqui, padre, o senhor sorteia. Muito bem, vamos lá. O senhor pode então querer falar sem ler? Você pode recusar se o senhor quiser, tá? Se o senhor não quiser falar sobre esse tema, a gente pode passar para outro. Trabalho voluntário na igreja e comunidade. Tem que falar o nome da pessoa. Quem é que enviou isso aí? Ana Paula Amaral. Trabalho voluntário na igreja e comunidade. Na igreja e comunidade. Isso. Eu acho interessante esse trabalho voluntário porque a maioria de nossas comunidades elas vivem do trabalho comunitário. E há, às vezes, um complicativo nisso, porque o pessoal, às vezes, relaciona trabalho voluntário com aquilo que você quer fazer quando você pode. Na verdade, o trabalho voluntário não é isso, exige responsabilidade, não é? Vou fazer um trabalho voluntário, então eu vou quando eu quero, a hora que eu quero, de acordo com o meu tempo. E, na verdade, não é isso, né? Eu aprendi muito isso há pouco tempo. O trabalho voluntário é um trabalho que exige compromisso, responsabilidade. Então, não era o que a pessoa quer no tempo dela. Quando ela assume um compromisso, ela tem que se dedicar àquilo e organizar a vida dela para exercer aquele trabalho. Padre, eu vi há pouco tempo também eu vi sobre isso, diferenciando trabalho voluntário e o exercício do nosso batismo. Porque as pessoas de nossa comunidade, os leigos que trabalham nas equipes, não é voluntariado. É uma consciência de vida batismal. Porque o voluntariado geralmente está assim, eu quero fazer uma ajuda. Não, é da minha essência. Não é uma questão opcional. É da essência do batizado, aquele que exerce na vida de comunidade, de realmente ele vivenciar. Ou seja, um comprometimento mesmo. Sim, né? Não que o voluntariado às vezes dá assim, uma boa ação, né, que a pessoa possa fazer. Não, é da minha essência. Na comunidade, um leigo, estamos aí no ano do leigo, né? Um leigo realmente engajado é aquele leigo realmente consciente, né, que vive o seu batismo. Tem a ver com ONG, voluntariado, né? E já em relação à vida cristã, é a prática da própria fé, ou seja, é o discipulado. A gente poderia resumir o trabalho cristão, que
para o mundo secular seria voluntariado, para nós é discipulado, né? É prática da fé. É claro que nós hoje, que estamos à frente, né, de nossas paróquias, temos a responsabilidade de até pedir um termo, infelizmente hoje, da pessoa atestando que ela é voluntária. Porque já ocorreram situações em que pessoas entraram, né, pedindo um ressarcimento do trabalho voluntário realizado como se fosse um trabalho profissional. Ou até mesmo querendo agregar junto à questão de aposentadoria. Eu já tive situações disso. A pessoa, eu trabalhei esses anos aqui, desenvolvi essas e essas atividades como se aquilo fosse possível agregar até o tempo de aposentadoria. Então, hoje é uma situação... Denilson, né? Falar em agregar, em termos de desemprego, a questão do voluntariado é muito importante. A pessoa está desempregada, ela procura um trabalho voluntário, porque isso vai agregar valor na hora de procurar um emprego. Porque quando ela se apresenta para arrumar um emprego, ela diz, olha, eu fui voluntário durante tanto tempo em tal função. Aquilo vai agregar valor. E outra coisa, de vez em quando a gente recebe pessoas em casa, na igreja, ensimesmadas, passando por dificuldades, por problemas, acha que o seu é o maior do mundo. E muitas vezes até com processos depressivos, né? E o voluntariado ou o trabalho na comunidade, alguma pastoral social, algum grupo que se dedica ao outro, é uma maneira de sair um pouco de si mesmo e olhar para o sofrimento do outro e se dar conta que o seu não é tão grande assim, que tem gente com mais dificuldade, com problemas maiores, e é um trabalho curativo, né? Você sai de si mesmo. Visitar um doente, Exato. visitar um asilo, visitar um hospital, né? Ou uma catequese, sair de casa para poder ajudar a educar as outras crianças. Sair de casa de si mesmo, eu diria também. Eu acho bonito também na nossa igreja que esse trabalho voluntário ele é algo que já está realmente impresso nessa capacidade batismal do nosso viver na igreja. O que outras igrejas, sem denominar aqui quais sejam, enfim... Sem julgar. Sem julgar, obrigado, padre. Sem julgar... As pessoas que servem em música, servem em determinados ministérios, elas recebem como se fosse um salário, né, para exercer aquela atividade na escola bíblica, na catequese. E o nosso não. O nosso é todo ele voluntário. E graças a Deus os nossos irmãos, aqueles que participam das nossas igrejas, eles têm essa consciência, né, de voluntariado. Eu volto a afirmar, é o voluntário, mas um voluntário vivendo o seu batismo. Discipulado, acho que a palavra é essa, discipulado, é um discípulo. Nosso voluntariado é um discipulado. Aproveitando a oportunidade, a Igreja Irmã de Lábrea, né, tem um trabalho bonito na questão do voluntariado. São vários profissionais, médicos, enfermeiros, né, dentistas, que vão para a Lábrea. Agora parece estar um pouco parado, mas vai retornar novamente ao trabalho. E eu conheço vários profissionais que fazem esse trabalho voluntário, muito importante. É um crescimento espiritual, profissional profundo. Tem o barco hospital, com atendimento médico, dentista. Sai daqui, vai para o Amazonas, fica 15 dias lá, entendeu? E tem aqui também, as paróquias temos muitos profissionais também, médicos. Minha paróquia mesmo tem médicos que atendem, psicólogos que atendem. Mutirões que são feitos... Oi? Não sei. Mutirões. Fala no seu microfone. Não, eu sei. Eu pedi para que você falasse. Mutirões que são feitos, né? De ajuda social, para questão de documentos, a gente faz muito isso. Esse sino que tocou é o quê? Eu vou falar para você. Eu quase me ajoelhei agora. Mas antes, tá aqui papo de padre, antes de falar do sino, você nos acompanha, você é discípulo em algum serviço da comunidade? O que você ajuda, enquanto cristão, a transformar este mundo, a construir o teu reino, o reino de Deus? Então, vê uma forma, não é só monetária, de receber, né? A gente faz as coisas gratuitas. Então, tira um momento da sua vida para uma gratuidade. O seu trabalho, a sua profissão. Esse dia procurou uma pessoa que ela gosta de culinária, né? Faz cursos, né? Ela se ofereceu na igreja para poder fazer um curso de culinária para as pessoas aprenderem comidas fit. Uai, é o trabalho dela, gente. É o que ela sabe fazer e ela oferece para a comunidade, para outras pessoas aprenderem. Acho que é por aí. Bom, vamos lá. Foi comigo. Eu falei por último, quando a Sina tocou, então eu tenho direito. Então eu vou poupar o vigário, eu vou aproveitar, você está aí, Renato, carne fresca. Então eu vou dizer uma palavra, você tem 1 minuto para poder dizer sobre qualquer coisa. E aí, padre, por favor, você vai ter as carinhas aqui, você vai avaliar a historinha dele, se o senhor gostou, não gostou e assim por diante, tá bom? Vamos lá, então. Padre Renato. Me espera. A palavra essa é uma palavra fácil.
Salvação. Nossa, salvação. Salvação. O que vem na sua cabeça? Olha, salvação tem a ver com saúde, né? Então, quando a gente pensa em saúde, salvação tem a mesma raiz. Agora, eu me lembro no curso de teologia, eu também perguntei ao professor de cristologia o que ele entendia por salvação e ele teve um pouquinho de dificuldade. E eu tive que fazer um esforço sozinho para entender qual era a necessidade do ser humano de salvação. Até chegar, graças a Deus, ter uma certa clareza de que a salvação é a perfeita comunhão do homem com Deus. E nós somos chamados para isso, chamados para a comunhão perfeita com Deus, e a salvação é o resultado dessa busca e desse encontro. Santo Agostinho que dizia, né, padre? Você que é da patrística, o coração, não, filho, é para você, o filho. coração do homem só descansará quando repousar em Deus. É bonitinho, né? Eu também. Não, eu acho que fizerem... teologicamente me convence, tá bonito, mas tem que fazer a penitência. Não. Tem que pagar a penitência. Não, é muito, Gente, muito teológico. Não, assim, é bonitinho. É bonitinho, é verdade. Então, Santo Agostinho, vamos fazer pagar a penitência. Está obedecendo nosso bispo, pediu Você viu, né? Como a minha salvação está bem longe, eu nem quero nem ouvir. Padre, não, fico admirado com a profundidade, né? Nossa, ficou legal, ficou bonitinho. Essa carinha gostei. é bonitinha. Você é o advogado do diabo, então. Peraí, gente. Não, eu não quero ver o que vai acontecer. Eu não quero nem falar, então. Eu prefiro não comentar. Renato vai pagar uma penitência. Renato, me desculpa aí, entendeu? Mas está correto no seu, tá vendo que é no seu maldade. pensamento teológico. Isso é quem está longe da salvação. Vai que a gente não tem oportunidade de te encontrar de novo aqui. Verdade. Tá bom. Renato, que eu faço? aqui uma penitência. Santíssimo Sacramento do altar. O povo espera a penitência, gente. Você esqueceu isso? O povo aqui espera a penitência. Cantar ave tocando violão. Cantar ave. O que é cantar? Cantar Ave Maria. Tocando violão? Ah, que legal. Por favor, produção, pega pra mim o violão ali. Nós trouxemos. Isso aqui, na verdade, olha aqui. Isso aqui foi uma nossa ouvinte, uma pessoa que participa. Ela que enviou pra nós a penitência. Você sabe quem é? Oi? Você sabe quem é que fez? Não lembro de cabeça o nome dela, não. Pois é. Quem fez essa penitência, eu vou colocar o seu nome no meu livrinho de oração, viu? Peraí, pega pra nós ali o violão e você pode mandar pra nós penitência, tá bom? Aqui, tá faltando uma corda, o violão. Você segura o microfone. Latim, por favor, tá? Latim? Tocando. Ai, Jesus. Vamos lá. Eu nunca toquei violão na minha vida. Ave Maria, gratia plena. Tá bom? Tá ótimo. Tá aprovado. Muito bom, muito obrigado. Deus, Padre, já que você... Então, podemos continuar ou mudamos de assunto? Você acha que foi suficiente? Não, eu acho que foi suficientemente debatido. Padre, por favor, escolhe um tema aí. Opa. E eu passo para alguém esse tema? Não, você fala, você eu pode mesmo passar vou para discorrer? alguém. Você pode passar para alguém. Se não quiser falar sobre ele também. Opa, fé e política. É um tema bem atual, bem pertinente. Já até apareceu aqui Apareceu? algo parecido. Esse aqui foi de Luiz F. Guerra, né? E também Pri Coelho, 25. É interessante que nós estamos aí às vésperas das eleições, e eu refletia justamente sobre isso ontem. Há tempo atrás, há poucas décadas atrás, surgiram do interior da igreja movimentos sindicais e até mesmo partidos. E para que você fosse considerado um cristão verdadeiro, você tinha que estar ligado àquela tendência partidária, que normalmente se identificava com partidos de esquerda, movimentos políticos de esquerda. Hoje nós estamos vivendo o inverso. Se defende que para ser um verdadeiro cristão, que defende os valores e a moral cristã, você tem que ser de extrema direita. Como que o pêndulo da história vai para as extremidades, não é? E eu acho que mais do que nunca a gente é chamado nesse momento de debate, de reflexão, a pensar num equilíbrio. Porque as extremidades, nós sabemos, não levam a lugar nenhum a não ser a divisão da sociedade, ao conflito, ao atrito e até mesmo a violência. Os extremos levam sempre à violência. Então, eu estou até um tanto decepcionado com esse momento que a gente atravessa, vendo dentro das nossas comunidades pessoas
sendo extremamente radicais, tanto de um lado quanto por outro. Isso é decepcionante, né? De pensar que a igreja já trabalhou tanto pela justiça, pela paz, e de repente um discurso carregado de ódio, de fragmentação, isso decepciona um pouco. E eu tenho a impressão que essa tendência é um tanto também uma tendência de protesto, né? Eu acho que de desesperança. Eu acho que a gente não pode se desesperar. Alguém disse que a política talvez seja o modo menos pior de se buscar o bem comum. Então, a gente não pode perder a esperança nunca. Nós falamos sobre a questão do voluntariado, né? Então, eu acredito que um lugar apropriado para o exercício do batizado como voluntário seria nos grupos de acompanhamento legislativo, que a gente chama de GAL, que infelizmente, como o próprio Padre Renato aqui colocou muito bem, foi esfriando também, né, essa participação. Então, os cristãos deveriam estar engajados nesses grupos. O cristão deveria ter esse cuidado na hora de escolher os seus candidatos. Para isso, é importante que ele acompanhe a igreja, né? Então, a igreja tem cartilhas, a igreja tem orientações. Então, é importante, eu acho, que esse cuidado. Eles esperam que nós indiquemos nomes. Nós não vamos indicar nomes, né? A votação é algo pessoal. Nós temos, claro, a convicção de saber escolher bem aqueles que estejam agindo de forma ética, segundo a compreensão da igreja. De acompanhar o legislativo, padre, mas até mesmo de ser os próprios protagonistas no exercício da política, né? Mas a questão da fé e política, né? Até um dia eu postei esses dias na internet uma relação, por exemplo, do fundo partidário, os valores que foi distribuído para os partidos. E aí, cada partido, ele começou a fazer o quê? Ele colocou a decidir valores maiores para aqueles que eles acham que têm mais possibilidade de ganhar. Então, o candidato Adenilson, ele vai ganhar 100 mil, eu cheguei agora, eu vou ganhar talvez R$10. Né? Então, E eu postei isso na internet e aí houve uma reação contrária, 90% favorável. Mas alguns dizendo que nós não temos que posicionar em nada, que nós estamos julgando as pessoas. E, na verdade, não é. Eu acho que, assim, como religiosos, nós não podemos indicar e não vamos indicar nada, ninguém, ao contrário de outros grupos. Mas levar a reflexão, trazer à tona informações que são dados realmente, eu acho que é o nosso papel. Nós não podemos... Provocar consciência. Temos que provocar a consciência. E eu tenho levantado a bandeira, eu falo mais uma vez sobre isso. Nós não indicamos, mas uma coisa que eu tenho feito nessa campanha é essa bandeira: não reeleja ninguém. Eu sou contrário à reeleição. Eu acho que na igreja, por exemplo, nossas igrejas, você tem o voluntariado lá, o batismo lá, o discípulo. Ele serve 2 anos, 3 anos no ministro de Eucaristia, ele pode renovar por mais um, depois acabou. A pessoa pode ser boa que seja, mas chega. Tem que dar oportunidade para outro. Tem que dar oportunidade para outro. Eu acho que esse é um problema para nós. Agora, eu queria só lembrar, para não deixar passar a oportunidade de fazer uma menção, já que a gente está aqui no Instituto Dom Silvestre Luiz Scandiano, lembrar de um episódio que teve com Dom Silvestre sobre a questão de política partidária. Uma vez, pressionaram Dom Silvestre, bem nessa época que tinha essa tendência mais extrema, né? O senhor não se posiciona, Dom Silvestre. O senhor não disse se é de direita ou de esquerda, o senhor fica em cima do muro. Aí Dom Silvestre disse: pois é aí mesmo que eu quero e devo estar, porque como pastor eu tenho que ficar em cima do muro para olhar tanto para a direita quanto para a esquerda. Então eu tenho muita fé na política, né? Já que o tema é fé e política, tenho muita fé na política e pouca fé, ou cada vez menos, nos políticos, né? Porque a política é tudo, né? Ela perpassa a nossa vida, o nosso dia a dia, né? E outra coisa, a gente não pode desistir da política, da boa política. Primeiro, porque acho que já houve muita conquista já por meio da política, né? E a questão da democracia também, não é? E a nossa democracia é muito jovem, né? Ela é muito recente. Então, toda essa problemática que a gente vê aí, né, de corrupção, né, dos maus políticos, né, esse conflito aí entre os poderes, acho que isso aí faz parte, né, do crescimento, do nosso crescimento também, como nação, como democracia. A questão é como nós vamos superar tudo isso, né, de forma madura, de forma tranquila, né, sem os extremismos, né, que o padre Renato colocava, né. Então, eu acho que nós devemos levar o nosso povo a acreditar na política cada vez mais. Vamos rezar, padre. Quase que eu fico de Mas, antes disso, alguns acham que a gente nem deve tocar esse assunto, por exemplo, nos nossos altares, nas nossas celebrações.
Como se nós, de igreja, devemos falar somente de coisa de igreja, coisa da Bíblia, e que não se fale dessas questões. Absurdo, né? A própria Bíblia, ela Tem seu conteúdo político. Tem, ela é social, ela tem em todos os sentidos. O nosso anúncio é profético. Se for necessário agir profeticamente para denunciar uma ação equivocada realizada por um político, é claro que a gente vai usar Nunca essa... forçar a barra, né? Porque a palavra de Deus ela tem que ser soberana. Então, quando ela tem aquele apelo político, profético naquele momento, a gente tem que falar, não pode se omitir diante da palavra. Embora algumas pessoas fiquem tentando forçar, tirar leite de pedra, aí é demais. Talvez o pessoal fale da política partidária, talvez. Talvez. Né? Claro, né? Talvez nós não podemos ter, como se disse, né, uma opção política partidária, mas educar o povo, né, para a questão da verdadeira política. Só rapidinho para encerrar, eu acho que essa questão que você colocou, Padre Renato, esse ódio nas redes sociais, e em nome de fé, da fé, né? Pela fé, falando de Deus, como religioso e tudo mais, eu vejo muito ódio. Eu acho que isso não é realmente o caminho que nos leva a própria repercussão do político ter sido atacado, né? Então isso é uma situação que a gente percebe como é que as pessoas estão vendo o próprio político, né? Então é algo que nos preocupa. Vamos lá então, padre, foi com o senhor escolhe uma palavra e decide qual de nós três aqui o senhor quer indicar. Beleza, ótimo, com o maior prazer. Qualquer coisa eu não te chamo mais o senhor não, tá, padre? Telefone, Padre Denilson. Ai, que bom. 1 minuto, padre, telefone. O senhor está carregando ali. Tem coisas que você pode, muitas, falar sobre telefone. Vou falar 2, então. É o filme ET, né? ET? ET, cara. Quando ET olha pro telefone e ele fala, liga minha casa. ET, liga. Então, assim, sempre me recordo do ET quando falo do telefone. E o telefone enquanto oração, né? O telefone de Deus é a oração. A gente cantava muito isso. Então, apesar de... Big Jar. Meu telefone... O meu telefone é o telefone antigo. Se alguém quiser me dar um presente, um celular novo, você vai lá. Aqui pra você, ó. Olha aqui pra você, padre. Eu também, ó. Fala o que você fala aí, padre. Mas tudo bem. Ele nos embromou. Qualquer coisa. Unanimidade, Adenilson. Eu sabia. Vocês querem que eu faça uma penitência, lógico. Né? Porque eu falei aqui de livro, eu falei de dente, e eu fui aprovado. Mas eu sabia que não ia demorar muito para que eu fosse surpreendido. Essa tela de inglês aí de novo. Diga as cores e não as palavras. Isso é fácil, gente. Poxa. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, amarelo, verde, azul, preto, azul, vermelho, verde. Olha. Também quase meia hora para ler isso aí. Mas tem que ser teu tempo, né? Cara, tá muito. É isso aqui, ó. Não tá daltônico não, irmão. Tá bem de saúde, de vista. Tá bem de vista. Se fosse, seria problema. Vamos lá, continuamos no tema? Bota aquela palmas para mim. Continuamos no tema? Não, eu acho que é só para concluir aquilo que nós falamos acho que foi o primeiro programa que nós dizemos. Muito cuidado nas pessoas em que nós elegemos. Então, assim, se tem pessoas que são publicamente contrárias àqueles valores que para nós são imprescindíveis, a vida, né, a honestidade, nós não devemos votar. Então, a ficha limpa, né? É assim demais. Denilson, por favor. Eu queria que você ache um tema aqui que, vamos ver, fosse direto para você. Não, porque você poderia ajudar mais. Tipos de pecados e perdão. Tipos de pecado e perdão? Tipos de Quem mandou pecado. isso aí? É a Clara Aguiar. Cláudia Aguiar. O pessoal vai precisando crescer o braço para conseguir ler, né? É porque eu fiquei no verde, amarelo, verde e azul. Eu fiquei até com medo. Você tinha que dizer preto e branco aí, ó. Tipos de pecado e perdão. E aí? Fala, pode começar. Nós falamos de pecados veniais, falamos de pecados mortais, falamos de pecados graves. Eu tenho cada dia mais dificuldades
em nível de confissão, quando a pessoa chega assim, cometi um pecado grave, eu já olho assim e falo assim, adultério, homicídio, idolatria, coisas... Aí a pessoa vem com um pecado que não parece tão grave, né? Mas é aquele respeito à consciência, né? Então, assim, como moralista, é o respeito à consciência. Se a pessoa vem até nós para se confessar, e ela disse que para ela aquele pecado é um pecado grave, eu vou, é claro, ajudá-la, aconselhá-la, orientá-la e até mesmo fazer com que ela reflita melhor e perceba que existem pecados mais graves do que aqueles. E ela possa, então, crescer na sua dimensão espiritual, mas é algo que eu digo que eu tenho um pouco de cuidado. A pergunta que sempre o pessoal faz, tem pecado pequeno, pecado grande? Tem pecadinho, pecadão? Pois é, acontece que parece que a gente quer tornar as coisas muito práticas e quer voltar à época dos manuais de casuística, né? Você ter os pecados e as penitências correspondentes, né? E quando a gente tem a oportunidade de ouvir a pessoa e contextualizar o fato com a sua história, com a sua vida, a gente é capaz de ajudar mais e de compreender um pouco como isso age na consciência dela, né? Então, é difícil você novamente voltar a um período em que a gente classificava os pecados todos e dava as suas penitências correspondentes. Mas é muito importante quem vai buscar a confissão pedir a penitência, porque a penitência tem a ver com a justiça em relação ao mal causado pelo pecado. Ou seja, fiz o mal, pratiquei um mal, por exemplo, tirei algo de alguém. Qual é a penitência? Restituir. Restituir ou para ela, ou para outra pessoa, ou para alguém que precisa, de tal modo que possa fazer justiça àquele mal causado pela sua ação. Né? Acho que uma coisa grave que passamos hoje é a questão do senso do pecado. Tem um cântico, né, de nossas comunidades que diz, né? O senso do pecado estamos nós perdendo. E então, para a eternidade estamos nós morrendo. Eu acho que isso é uma coisa grave, né? Gravíssima, porque a gente acaba perdendo o que é pecado e o que não é. E aí, por exemplo, o tema da política, né? Votar, né, num político pensando em mim, nos meus interesses, é um pecado, né? Porque a política é questão do bem comum para todos, né? Então, o pecado social, né, essa consciência do pecado social, mas não somente isso, também o pecado individual, o nosso pecado, o meu pecado, não é? O pecado pessoal. Então, acho que essa consciência, né? E também a consciência da misericórdia de Deus, né? Que não é só colocar o pecado também, né? Estampar o pecado e ficar ali, né, se martirizando, mas ter consciência da misericórdia, porque onde abunda o pecado, né, superabunda a graça de Deus também, né? Não podemos negar a gradualidade das nossas ações. Eu não posso nivelar, matei uma formiga e matei um ser humano, ser a mesma atitude e imputar às vezes penitências. Existe sim uma gradualidade nas nossas relações, nossas ações, isso com certeza. Só que às vezes hoje, não sei se pelo momento, o consciência de pecado está muito na esfera sexual. As pessoas não falam de pecado social. Padre, muito raro, eu joguei comida fora, eu desperdicei comida. Padre, eu dirigi embriagado, ou coloquei em risco. As pessoas falam o pecado hoje como se fosse exclusivamente a santidade, exclusivamente no âmbito sexual. Não, padre, você que é o moralista? Eu fiz uma reflexão, né, em uma celebração, e durante a semana vieram pessoas para falar exatamente sobre isso. A pessoa diz, eu cometi um pecado grave, um pecado na linha da afetividade, da sexualidade, mas não se conscientiza, né, de ter deixado estragar comida, de ter passado o prazo de validade, sabendo que tem tantas pessoas morrendo de fome. Então, assim, não tem ainda aquela consciência de que ações que estão relacionadas ao outro são tão graves do que ações relacionadas intimamente a ela. Um pecado solitário. Não que não seja pecado, não. Sim, não seja. Mas esse alargamento, né, da compreensão de que o pecado grave é um pecado que fere a caridade, fere a relação dele com Deus e com o outro. Isso é um pecado grave. E essas relações sociais, elas têm, então, essa Isso é tão verdade que quando a gente atende as pessoas, apresenta aquela lista grande de pecados. De marca X. Faz um exame de consciência muito profundo, muito grande, muito extenso, e de tal modo que a gente até se perde no aconselhamento, né? Aí, às vezes, para poder dirigir alguma palavra, eu pergunto,
Qual desses pecados você acha que é o mais grave? Sempre vai indicar no pecado contra o sexto mandamento. Quase sempre. Eu não gosto, não sei, vou confessar aqui, eu não gosto muito dessas listas de marcar X, não. Eu não Existe gosto lista de marcar X? Não, existe lista de marcar X, exame de consciência de marcar X, a pessoa chega lá com a lista e vai falando o que ela marcou. Eu nunca vi. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que aquilo ali pode ajudar a pessoa a fazer o exame de consciência dela. Agora, chegar lá... Tudo bem que a pessoa, assim, anote. Isso. Anote. Traz no celular anotado, traz lá no papelzinho anotado, mas o exame Faz o exame de consciência, o exame né? que ela fez, Claro. Espontaneamente. a partir dela. Eu não sabia que existia esse Existe. Eu tenho lá na minha paróquia, na secretaria, Ixi. o exame de consciência, não em X, mas à luz dos mandamentos, né? Isso. Então a pessoa lê Também tem. pecados relacionados Sim. ao mandamento. E ela vai, então, ali refletindo. A questão quais do pecado, o padre não falou a questão da penitência. É importante falar da penitência porque a penitência ela tem que ser de acordo, né, com o que a pessoa é capaz de... remediar. Né? Exatamente. Aí uma pergunta para vocês, então, que eu faço. Quais são as penitências que vocês dão após alguém se confessar? Ah, depende muito da Adequadamente situação, depende ou da situação. repetidamente. Dom Luís, Depende. quando ele dá posse a um padre, né, ele apresenta o local da penitência e fala, não passe uma penitência que a pessoa não seja capaz de cumprir. Então, vou passar uma penitência, vai a Aparecida do Norte. A pessoa não tem condições, ela tem que comprar passagem, ela tem que deixar família, filhos. E não é a penitência que perdoa. Não é o cumprimento da penitência que vai perdoar. O perdão já foi dado pelo sacerdote. É uma forma de satisfazer, a pessoa amenizar um pouco a sua culpa. É criar justiça em relação ao mal causado. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, eu acho que, pelo menos para mim, me ajuda muito. Você tirou algo de alguém, então vai ter que restituir. Ou para a própria pessoa, se não tem condições, para alguma instituição ou para alguma... Eu sempre relaciono a penitência com o pecado diretamente. Eu fiz essa pergunta porque tem uma temática que mais à frente com certeza ela vai aparecer, que é a questão do aborto. Que a gente recebe pessoas repetidamente dizendo, eu já confessei, mas eu quero confessar de novo, porque ela não se sentiu perdoada. E a penitência, eu penso, ela também não ajudou a pessoa numa libertação ou numa consciência de ter sido perdoada por Deus. Eu só não vou falar o que eu indico para quem comete o aborto, que está arrependido, porque senão a pessoa depois pode ir na comunidade, o padre mandou fazer isso, depois né? não quer também se confessar com você. Você abortou, né? Então, eu não vou entrar nesse detalhe no conteúdo ali, o que de prático. Mas como né? professor, se aparecer depois em outro Mas programa... eu queria dizer, às vezes, Padre Denilson, que o sofrimento, a culpa da pessoa é tão grande que já foi uma grande penitência conviver com essa culpa, né? E às vezes você tem que dar uma penitência para poder ser um bálsamo. Refrigerar. Nosso tempo já acabou nesse sentido, mas quando se fala do tipo de pecado, né? Quando a pessoa leu os 10 mandamentos, aí chega lá, padre, eu pequei, pegando com a castidade. E a castidade tem um mundo de situações. Não é que a gente não tem que ficar explicando. Não, mas é que eu vou fazer. Eu peguei por pensamentos, palavras, atitudes e omissões. Pequei com a castidade. Aí eu falei assim, tá, mas o quê? Como? Tem que falar, padre? Ué, gente, você entende? Esse assunto está rendendo. Eu acho que quando a pessoa ela repete muito, no confessionário tem isso, né? A pessoa repete o pecado. Eu acho que ela não elaborou o trauma ainda, né? Então ela não tem necessidade de falar, na verdade, né? É curativo ela falar, e ali falar e repetir aquilo. E aí é importante a gente ter esse cuidado de escutar, né, essa pessoa. E não dizer, não, você já confessou isso, vai embora. Não, ela tem que falar. Ela não tem coragem de falar com um amigo, com outra pessoa em casa, né? É ali o local de segurança para ela falar. Padre? Agora, eu sempre digo para as pessoas, Deus já te perdoou, agora você tem que se perdoar. Eu quero voltar ao assunto, porque eu quero falar uma coisa sobre isso. Não, deixa ele fazer, que tá doido. Aqui, ó, tem gente que não veio ainda, ó. Tem gente que não fez nada ainda. Mas uma é chanceler, outra é vigário geral, né? Senhor, eu administro esse prédio aqui. Tá bom, eu vou passar pro Padre Jorge. Uma palavra. Mas ele vai conseguir... Você vai votar bem para ele, não, né? não, porque você não ia conseguir falar sobre essa palavra. Que coisa linda, gente. Que na verdade é um sentimento. Ele vai falar sobre o amor. Ai, por que ele acabou comigo agora? Você não tem criatividade para falar sobre isso. Você não tem capacidade. Não tem capacidade foi para falar amor. Da última vez, tive que ajudar ele, falar da família, tive que ajudar. Foi falar já de saiu mim, o amor já. Cair já a penitência dele. Padre, 1 minuto. O amor, né? O amor é a base de tudo. É como se Vai cantar música sertaneja não, né? O amor é a base de tudo, dá o sentido da vida da gente. Acho que a pessoa que não ama e que não é amada, ela adoece, ela vai morrendo aos poucos, né? Ela entristece.
ela vai se acabrunhando, ela vai perdendo a alegria, o brilho, né, dos olhos. Então, eu acho que o amor é tudo, né? E nós temos assim, um prato cheio, né, que é a fé cristã, né, a religião cristã, e Jesus, né, que nos ensina a amar, né, que nos lança aí para o amor. Então, eu acho que apostar no amor. Você é apaixonado, padre? Você é apaixonado? Sou apaixonado pela vida, Romântico, apaixonado, né? por mim mesmo, É o vigário pelo geral, outro. né, gente? É o vigário geral, então a gente vai... Pela igreja. É o vigário geral, é um cara que ama muito a igreja, reitor do seminário, então... É o olha, amor! Você ia cantar, eu tenho certeza que você ia falar Gente, isso. Imagina um reitor que não Ele tem capacidade de amar. Esse cara. Ele fala que não tem capacidade, ele não tem capacidade, ainda vai saber o que eu vou falar. Parabéns, padre. Nosso tempo acabou, nosso tempo acabou. Nosso papo de padre está chegando ao fim. Participe, compartilhe esse papo também, por amor, né, padre? Por amor, faça chegar a mais pessoas. E se você é empresário e quer nos ajudar a patrocinar isso, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais mesmo, tá bom? Por favor, padre, dá a bênção para nós, faz uma oração final. Vamos então nos colocar diante de Deus com muito amor, né, no coração, e agradecer por essa oportunidade que Ele nos concede de batermos esse papo e pedir também que esta bênção chegue aos internautas, a você que está agora nos acompanhando pelo YouTube, que nos assiste, que Deus sobre você, sobre sua casa, sua família, sua vida, a bênção de Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Semana que vem estamos de volta.